1 milhão de vacinas contra H1N1 chegam a Manaus no domingo. Calendário de vacinação será divulgado a partir de segunda-feira. Prefeitura suspende cobrança de taxa de coleta de lixo. Petrobras sobe preço da gasolina pela 5ª vez em março. Em depoimento, Dilma diz não ter conhecimento sobre Lula ter ou não recebido vantagem devida em medida provisória. STF decide que Justiça Eleitoral julga corrupção com Caixa 2. Dalton diz que Supremo fecha a janela do combate à corrupção. Juízes do acidente do voo Rio-Paris de 2009 conclui a investigação. Forte terremoto sacode a região central da Bolívia. Terror. Ataques simultâneos a 2 mesquitas deixam 49 mortos e dezenas de feridos na Nova Zelândia. IML registra só uma morte por violência nas últimas 12 horas. É o jornal que está começando. Previsão do tempo. Manaus já amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. A quinta-feira foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus, com sensação térmica de 37. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 20 milímetros. Tem muita água acumulada para cair. A umidade do ar é de 83%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 15 de março. Chegamos aos 74 dias do ano. Faltam 291 para terminar 2019. É dia de Santa Luísa de Marilac. Também é o dia do consumidor, Dia Internacional contra a Violência Policial e o dia da escola. O Rio Negro subiu 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 81 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante a madrugada. Datas e fatos registrados na história. Até 1995, as posses de cargos públicos eram realizadas no dia 15 de março. Foram em dias como estes que o general Ernesto Geisel, o general João Batista Figueiredo, José Sarney e Fernando Collor de Mello tomaram posse como presidentes da República. 1975, os Estados da Guanabara e Rio de Janeiro são unificados. 1991, os territórios do Amapá e Roraima ganham condição de estados e elevaram para 25 o número de estados brasileiros. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Avenida Max Teixeira, uma das principais vias da cidade, na Zona Norte, foi o ponto principal da Operação Manaus Mais Limpa desta quinta-feira, que visa a despoluição visual da capital e integrada por secretarias da Prefeitura e também da Polícia Civil. Ao longo da avenida foram retirados 211 engenhos publicitários instalados em locais inadequados e não regulamentados, proibidos, portanto, por lei. Foram removidos 32 placas, 92 faixas, 64 galhardetes, 22 cavaletes e um totem. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Primeiras informações das ruas da cidade, começa com o trânsito, como é que está? Tranquilo, Paulo, sem nenhum acidente grave registrado até o presente momento. Nós já percorremos boa parte da avenida, boa parte que eu digo da zona norte da cidade, de onde fica a sede do Instituto Médico Legal. Agora já estamos chegando à zona leste da cidade, pronto-socorro Platão Araújo e pronto-socorro João Lúcio. Com isso, Paulo, passamos na Avenida Camapuã, Avenida Noel Núteos e agora já boa parte da Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular. Trânsito muito tranquilo. Pellegrini, tem muita água acumulada para cair e hoje a meteorologia, como dissemos ainda há pouco, está prevendo mais 20 milímetros de precipitação pluviométrica. Está prevendo, não está dizendo que vai chover. E como é que está o tempo nesse instante? Aqui fora, Paulo, nós podemos afirmar para você que não está chovendo, entretanto está nublado, né? Com possibilidade que a gente nota que tem nuvens baixas, nuvens escuras, mas não chove nesse momento nas 2 maiores zonas da cidade. Pellegrini, ouvintes acompanhando o Jornal da Manhã aqui pertinho, são funcionários da Yamaha de Manaus que estão no Japão. Bom dia a todos aí no Japão acompanhando o Jornal da Manhã aqui pertinho, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, que bom, né, que nós temos ouvintes aí no Japão, em outros países, outros estados, aqui no interior do Amazonas também. A gente sente quando está na rua, quando vai em um local mais distante, assim, o carinho das pessoas, o carinho dos ouvintes com o nosso noticioso. É o Tiago Alex e o Ricardo e também o Pedro que estão acompanhando o jornal. Pellegrini, a cidade vive
uma relativa calma no que se relaciona a mortes por violência. Apenas uma, Pellegrini? Pois é, apenas uma, Paulo Guerra, né? Uma semana inteira de muita tranquilidade nos plantões, principalmente à noite no Instituto Médico Legal. Nós tivemos aí uma semana realmente muito tranquila, Paulo, em relação ao homicídio. É claro que houveram, sim, poucos, mas houveram, bem menos que semanas aí passadas, e nós podemos afirmar que, Paulo, pelo menos até o presente momento, é uma semana muito tranquila. Por exemplo, de ontem para hoje, apenas uma pessoa, apenas um evento de violência extrema, uma pessoa que foi morta a tiros. Estamos buscando detalhes ainda dessa morte, Paulo. Ele veio a falecer às 2h30 dessa madrugada no pronto-socorro 28 de agosto. Daqui a pouquinho mais detalhes dessa morte ocorrida em Manaus. Depois das suas advertências, Pellegrini, parece que diminuiu o número de pessoas dando entrada no pronto-socorro vítimas do spray da saliência. Ah, sim, Paulo, diminuiu bastante, né? Por exemplo, essa semana não tivemos nenhuma pessoa que deu entrada. Eu lembro que logo no começo do ano, quando começou a febre do spray da saliência, no mês de dezembro também, muita gente até, inclusive, não viu Papai Noel devido a usar o spray da saliência sem recomendação médica e também com borrifadas a mais. Pellegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, interagindo com os nossos ouvintes. Paulo Guerra, um abraço a todas as comunidades aí de Manacapuru, do município de Iranduba e também da estrada, Paulo, da BR-174, ali no Pau Rosa, no quilômetro 21, onde muita gente ouve o Jornal da Manhã todos os dias. É contigo. 5h55 em Manaus. A escolinha de futebol da Escola de Samba Unidos da Alvorada estará de volta a partir de amanhã, sábado, oferecendo para a garotada ações como futsal, pebolim, tênis de mesa, speedball, cantinho da leitura e uma videoteca. As inscrições são gratuitas e estão abertas para crianças na faixa etária compreendida entre os 5 e os 15 anos de idade. As inscrições podem ser feitas na quadra da Unidos do Alvorada de 7 às 13 horas. O lançamento da temporada deste ano acontece na manhã deste sábado, dia 16, a partir das 7 horas da manhã. Estudantes e trabalhadores que residem na zona leste de Manaus ou em outras áreas da cidade que utilizam diariamente ônibus articulados da linha 600 estão reclamando contra as panes diárias que esses veículos sofrem e que prejudicam diretamente essas pessoas. Por conta das panes, centenas de estudantes e trabalhadores demoram horas para chegar aos seus destinos, muitas das vezes sendo obrigados a voltar para casa em razão do atraso. A Prefeitura de Manaus ou o Ministério Público precisam tomar uma providência urgente para resolver essa questão que já começa a ocasionar problemas na própria economia da cidade. A redação do Jornal da Manhã recebeu reclamação contra o número de assaltos verificados nos cemitérios de Manaus. É um verdadeiro absurdo dentro do cemitério. Segundo eles, dada a falta de policiamento da Guarda Municipal ou da Polícia Militar nesses locais, está ficando altamente perigoso visitar estes Campos Santos para prestar homenagens aos seus entes queridos. O risco de assalto ou de outra coisa pior é de quase 100%, sendo que o que vem apresentando o maior índice desse tipo de ocorrência é o cemitério Parque Tarumã. O Lago do Rei, no município do Carilho da Várzea, vai ser palco do maior evento de pesca artesanal do estado pelo 3º ano consecutivo e com expectativas de aumento da produção e da renda em relação ao ano passado, quando a produção chegou a 240 toneladas de pescado, levando os pescadores a faturarem cerca de R$800 mil. Nesta sexta-feira, das 16 horas em diante, estará permitida a entrada dos pescadores cadastrados e devidamente credenciados com seus barcos, canoas e utensílios, mas ninguém poderá pescar porque o defeso só termina à meia-noite desta sexta-feira. E no sábado, a partir das 7 horas da manhã, será dada a largada oficial à pescaria com a presença do prefeito e membros da administração municipal, de dirigentes de órgãos estaduais e federais e possivelmente do próprio governador Wilson Lima, convidado pessoalmente pelo prefeito Ramiro Gonçalves e pelos 11 membros da Câmara de Vereadores durante reunião de trabalho no Palácio, no bairro da Compensa. Quase ninguém sabe onde é que fica o Palácio. É na Avenida Brasil, no bairro da Compensa. Interessante. O Cine Manaus disponibiliza nesta sexta-feira 40 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo, Zona Centro do Sul, e o Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã Jorge Teixeira, Zona Leste, a partir das 8 horas. O concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha já está com inscrições abertas até o dia 1º de abril deste ano. São oferecidas 54 vagas e candidatos de ambos os sexos podem se inscrever. Os rendimentos chegam a R$11 mil mensais, já contando com adicionais. As inscrições
inscrições podem ser realizadas no site do ingresso da Marinha ou pessoalmente em um dos postos de atendimento ao candidato distribuídos por todo o país. A taxa é de R$126 e o pagamento pode ser feito até o dia 5 de abril. Com quase 2.000 turistas a bordo entre passageiros e tripulantes, o navio Vedan chegará a Manaus nessa sexta-feira, dando continuidade à temporada de cruzeiros 2018-2019. O navio que iniciou viagem na Flórida, nos Estados Unidos, tem previsão de chegada para as 10 horas da manhã de hoje. Alunos da Escola Municipal de Jalma Passos, no bairro Campo Dourado, na Zona Norte, participam nesta sexta-feira, às 8:30 da manhã, de uma caminhada contra o Aedes aegypti. O objetivo é conscientizar a comunidade dos perigos que este mosquito representa para a saúde, transmitindo doenças como dengue, zika e febre chikungunya, e a necessidade de observar os cuidados para a eliminação das larvas. Os contribuintes da Prefeitura de Manaus já podem quitar suas dívidas tributárias por meio de cartão de crédito. Débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, taxa de verificação de funcionamento regular, o alvará, imposto sobre serviço, ISS, entre outras taxas e impostos municipais, poderão ser parcelados em até 12 vezes em cartões de qualquer bandeira nacional ou internacional. Ao menos 300 ouvidores, controladores e servidores ligados a esses dois setores participam nesta sexta-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado do primeiro encontro técnico das controladorias e ouvidorias do Amazonas. Promovido pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Rede de Ouvidorias do Amazonas, o evento acontecerá de 9 às 16 horas e contará com a presença dos órgãos ligados ao governo do Estado, à Prefeitura de Manaus, Prefeitura e câmaras municipais. O encontro debaterá, entre outros assuntos, sobre os instrumentos de implementação e fortalecimento das controladorias e ouvidorias nos municípios do interior do Estado, câmaras e prefeituras, a integração entre controles internos e externos, assim como os desafios das controladorias internas na execução da missão institucional, além também das diretrizes, metodologias e normas da Controladoria Geral do Estado em relação às controladorias internas. O Seminário Judiciário e o Mercado Imobiliário, um diálogo necessário, acontece no próximo dia 21, aqui em Manaus, para discutir o setor. O evento contará com palestras do ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão. O seminário acontece a partir das 14h30 no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo ao edifício sede do Tribunal de Justiça. O deputado estadual Sinésio Campos se pronunciou em relação à tragédia que ocorreu na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, divulgado na imprensa. O parlamentar propôs que fosse realizado no plenário da casa um minuto de silêncio em favor das vítimas do município de Suzano e cobrou maior segurança em todas as escolas do estado e do município. Membro permanente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel do PR denunciou ontem a cobrança de R$20 no sistema de baldeação de passageiros do transporte intermunicipal na rodovia 230 que liga o município de Apuí ao Maitá, no sul do estado. A região está sendo atingida pela forte cheia do Rio Madeira. De acordo com Cabo Maciel, os moradores daquela área de Apuí e o Maitá que transitam entre as duas cidades amazonenses ou seguem viagem para Porto Velho sofrem com o alto nível do Rio Madeira e a ganância de donos de embarcações de madeira tipo rabetas que estão cobrando taxas de R$10 por pessoa e mais R$10 por unidade de mala de viagem para transportar passageiros até o lado da rodovia onde seguem viagem em outro ônibus. O secretário da SEDUC, Luiz Castro, encaminhará até o mês de abril cerca de 13 processos licitatórios para a Comissão Geral de Licitação, a CGL. Entre os serviços contemplados estão transporte escolar, alimentação, manutenção, sistemas de ar-condicionado, gás, capina e segurança. A informação foi dada nesta quinta-feira durante encontro com os deputados estaduais, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, do PSD, solicitou, através de requerimento, providências e explicações sobre a interdição dos 2 terminais hidroviários no município de Itacoatiara. Os portos estão fechados desde o dia 1º de março pela Marinha do Brasil por questões de segurança. A cidade possui 2 portos, um mais antigo que fica localizado na área central e outro que foi inaugurado há 9 meses. Os documentos foram encaminhados ao governo do estado e ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Atualmente, devido à interdição, está proibida a atracação de embarcações, bem como a circulação de pessoas e veículos, o que gera prejuízos para a economia do município e para a população. Segundo o 9º Distrito Naval, que interditou o terminal da área central, foi constatado por engenheiros do Grupo de Vistorias e Inspeções da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental problemas do sistema de fundeio que se encontra comprometido, além das partes móveis com problemas estruturais. Já o porto construído recentemente está sem energia por falta de pagamento. A taxa de resíduos sólidos domiciliares, conhecida popularmente como taxa do lixo, não será mais cobrada em junho e segue sem definição de uma nova data para a implementação. A informação foi confirmada pelo prefeito Asdor Virgílio Neto na manhã desta quinta-feira, após afirmar que uma falha técnica encontrada na legislação pela Procuradoria-Geral do município. Houve uma etapa que foi pulada e que a Procuradoria detectou como sendo falha técnica. Para evitar questionamentos jurídicos que invalidem a cobrança da taxa, devemos fazer a cobrança da taxa um belo dia, mas não agora, afirmou Arthur. A cobrança da taxa anunciada na semana passada pela Prefeitura de Manaus foi alvo de diversas críticas, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa do Estado, além de causar uma repercussão negativa nas redes sociais. Após o desgaste enfrentado, o prefeito recuou da cobrança. As doses de vacina contra H1N1 que serão encaminhadas pelo governo federal chegarão ao Amazonas no próximo domingo. A reportagem é de J. Rai. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciaram no início da noite de ontem em Brasília, durante transmissão ao vivo pelo Facebook, o envio de 1 milhão de doses de vacinas contra a gripe influenza para o estado do Amazonas neste fim de semana. A operação para trazer o produto desde o Instituto Butantan em São Paulo até Manaus contará com a participação da Força Aérea Brasileira, segundo informou o presidente. Em função do número grande de pessoas que contrairão a gripe, 1 milhão de novas vacinas serão direcionadas para Manaus, obviamente, para distribuição em todo o estado, com a participação da nossa Força Aérea Brasileira. Antes de fazer o anúncio na rede social, Jair Bolsonaro ligou para o governador Wilson Lima para informar que o governo federal está cumprindo o compromisso assumido pelo Ministério da Saúde para com o próprio governador e a bancada de parlamentares do estado no sentido de antecipar a campanha de vacinação com o intuito de combater o vírus H1N1 no Amazonas. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, fez referência à campanha nacional de vacinação contra a gripe, que deve começar em pouco mais de um mês, e também destacou a prioridade que está sendo dada ao estado do Amazonas por causa do surto provocado pelo H1N1. A nossa campanha estava marcada para 20 de abril, a gente já tinha antecipado um pouco o cronograma para a região sul do Brasil, mas houve uma atipia lá no Amazonas, um número muito grande, com muitos óbitos. Então o presidente pediu para somarmos esforço. Aqui eu agradeço ao Butantan, que é quem produz essas vacinas para o SUS. Em Manaus, também via redes sociais, o vice-governador e secretário estadual de saúde, Carlos Almeida, e o secretário de saúde do município, Marcelo Magaldi, falaram sobre a operação que está sendo montada para atender o público da capital e do interior com a vacina contra o vírus H1N1. 1 milhão de doses permitindo atendimento tanto na capital quanto no interior. E para isso nós estamos desenvolvendo um calendário de atividades da parte do município e da parte do estado. Nós vamos ter mais 4 a 5 dias para preparar toda a logística de distribuição nas nossas 183 unidades básicas de saúde. O município de Manaus tem uma meta, secretário Carlos Almeida, de vacinar 455.083 pessoas do grupo de risco. O grupo de risco, segundo explicou o secretário de saúde de Manaus, Marcelo Magaldi, é composto por crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, idosos acima de 60 anos, grávidas e puérperas, ou seja, aquelas mulheres que deram à luz há pouco tempo, também diabéticos, hipertensos e pessoas com doenças crônicas. Para o Jornal da Manhã, J. Rai.
E complementando essas informações, serão mais de 1.500 postos de vacinação em todo o Amazonas, com mais de 4.600 profissionais envolvidos nesse trabalho. A estimativa populacional para a campanha de vacinação contra a influenza no Amazonas é de 1.103.723 pessoas, que fazem parte do público-alvo na capital e no interior, que são crianças de 6 meses e 6 anos incompleto, idosos, grávidas, mulheres até 45 anos em resguardo, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, da educação e do sistema prisional, detentos de unidades prisionais e indígenas. Segundo o ministro da Saúde, as vacinas devem começar pelas crianças e gestantes. A prefeitura anunciou que na capital serão vacinadas 455.083 pessoas. Serão 1 milhão de doses da vacina que serão enviadas ao Amazonas. Esportes. Após ter sido o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália na noite desta quinta-feira, Lewis Hamilton repetiu a dose na madrugada de hoje e no segundo treino livre o britânico liderou com o tempo de 1 minuto 22 segundos e 600 milésimos. Valtteri Bottas com tempo de 1 minuto 22 segundos 648 milésimos e Max Verstappen com 1 minuto 23 segundos e 400 completaram o top 3. O placar dos jogos de ontem: Copa do Brasil, Vasco 3, Avaí 2. Campeonato Carioca, Boa Vista 0, Fluminense 3. Campeonato Amazonense, Rio Negro 1, Princesa dos Solimões 2. Libertadores da América, Penharol 4, São José 0. Atlético 4, Roger Wilstermann 0. Emelec 0, Huracan também 0. O Atlético é do Paraná. Jogos de hoje: às 16h30 pelo Campeonato Carioca jogam Bangu e Boa Vista. 16h45 Campeonato Paulista, Bragantino e Ituano. 18h45 ainda pelo Campeonato Paulista, Red Bull Brasil e São Bento. Às 20h30 Santos e Novo Horizonte. Às 21h jogam Ferroviária e São Caetano. Polícia. Pellegrini, ouvintes reclamando aqui a falta de segurança no Conjunto Eldorado. Os ladrões estão fazendo a festa nos apartamentos lá daquele núcleo habitacional, um dos mais antigos da cidade. Pois é, Paulo, e que infelizmente não conta, né, com o serviço de guarita, os conjuntos, os bairros que não tem essa questão, Paulo Guerra, aí de ser condomínio fechado, de não ter uma guarita, não ter a segurança privada, sofre muito com esse tipo de situação. E o Eldorado também não é diferente. Uma área considerada uma área nobre da cidade, Paulo, tem ali a concentração de bandidos naquelas praças onde acontecem assaltos ali praticamente todo dia. Pellegrini, aconteceu um tiroteio ontem no Campo do Estrela, na Compensa 3, um homem foi baleado na cabeça. Foi baleado na cabeça, Paulo. Esse Campo do Estrela, que fica localizado no bairro da Compensa, é aquele campo onde foi palco daquela chacina há alguns meses atrás, Paulo, que nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã. Noticiamos também de uma outra vez um rapaz que estava jogando bola lá como goleiro e também foi atingido a tiros e morto naquela área. Recentemente 4 pessoas foram atingidas a tiros, nós noticiamos aqui também. E ontem, no mesmo Campo do Estrela, uma pessoa foi morta, Paulo, um homem foi morto aí foi atingido, está em estado grave com vários, tiraram 4 vezes contra ele, só pegou um. Pellegrini, o estado desse homem é grave. É gravíssimo, Paulo, está entre a vida e a morte, internado no pronto-socorro. No primeiro momento ele foi levado para o pronto-socorro Juventina Dias e posteriormente transferido para o pronto-socorro João Lúcio. Pellegrini, assalto a ônibus durante a noite ou não? Até o presente momento, que fosse do nosso conhecimento, não, Paulo, né? Nós não tivemos aí nenhum assalto a ônibus. Falando ainda de transporte coletivo, o salário caiu, né? No último 5º dia útil desse mês, Paulo, está tudo na mais absoluta tranquilidade. Há uma expectativa para o próximo domingo, ainda falando de transporte coletivo, se houver aí, se as empresas liberarem ônibus sem o cobrador, os rodoviários prometem uma grande manifestação já no domingo mesmo. A prefeitura resolveu, já anunciou que vai agir, né, Pellegrini? Serão punidos os responsáveis. O cobrador, o motorista agora também servindo de cobrador. Só faltava essa, né, Pellegrini? Só faltava essa, Paulo. E agora, com certeza, com a ajuda aí da prefeitura para os rodoviários, é possível até que os donos de empresa não coloquem os carros nas ruas assim, sem cobrador. Pellegrini, ontem engarrafamentos enormes na cidade. O que estaria acontecendo, Pellegrini?
Pois é, Paulo, além do grande número de veículos também, Paulo, basta que aconteça um acidente para ocorrer aquele efeito, como se diz popularmente, o efeito dominó. Você tem uma ideia, Paulo, hoje um carro, como aconteceu ontem, um carro ontem entrando em pane mecânica na Avenida Efigênio Salles, no sentido de quem sai do Coroado para o Amazonas Shopping. Você tem uma ideia, Paulo, o congestionamento chega ao FAM, chega ao Macro lá no Japim, e mesmo congestionamento também, Paulo, atingindo a Alameda Cosme Ferreira, com congestionamento chegando até o Clube do Trabalhador, Sérgio. Você imagina um carro dando, né, um carro de grande porte, um ônibus no prego, na Efigênio Salles, causando congestionamento até nas proximidades ali do Conjunto Tiradentes. O que chamou a atenção ontem, Pellegrini, muita atenção, foi um gaiato aí que disse que ia fazer um atentado aqui no IEA, né, Pellegrini? Foi um pânico total. Pânico total, Paulo. Muita gente, os pais dos alunos indo até a escola, os alunos e pais chorando, né? Depois daquela tragédia toda acontecido em São Paulo, apareceu um gaiote ontem para colocar mensagem nas redes sociais que iria fazer o mesmo no Instituto de Educação do Amazonas. Houve pânico, os pais foram buscar os alunos aí, né? Rapidamente, os alunos foram liberados. A situação realmente muito complicada, Paulo. A polícia esteve no local e o rapaz que fez essas mensagens, que publicou essas mensagens, foi levado para a delegacia, tatuado a palavra Lúcifer no braço dele, ele é todo cheio de tatuagem, todo invocado, né, Paulo? Isso deixou as pessoas ainda com mais medo. Pois é, Pellegrini, merece. Foi apreendido, está detido esse rapaz, não? Acredito que não, Paulo, né? Logo depois o procedimento que seria feito é que ele seria posteriormente liberado. Ele classificou como uma brincadeira de mau gosto, não tinha nenhum tipo de armamento com ele. Ele só quis fazer esse tipo de gaiatice, Paulo, e acabou dando toda essa confusão. E lembrar que nos Estados Unidos menores de 10 anos são presos, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, aqui com 17 o camarada é considerado menor. Pois é, menor. E estudante, né? Nunca teve problema com ninguém, não brigou na rua, não fez nada. Os verdadeiros santos. E é preciso que se monitore esse tipo de gente. Pois é, ele não pode nem dizer o nome, é menor infrator, né, Paulo? Menor infrator. Pellegrini, vamos aos outros acontecimentos na cidade. Vamos sim, Paulo, de uma noite madrugada das mais tranquilas, com poucos eventos de violência nos pronto-socorros da cidade. No pronto-socorro 28 de agosto, para você ter uma ideia, Paulo, da tranquilidade da noite madrugadas, apenas um atendimento da noite e madrugada, apenas um atendimento por violência. Uma pessoa que foi barbaramente agredida a murros, chutes, socos e pontapés. Foi uma verdadeira pisa. Esse camarada deu entrada, era por volta de 22 horas no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada baleada no 28 de agosto, era por volta de 22 horas e 30 minutos. Ao chegar no local, não foi informado de onde ele veio, não foi informado quem foi que o atirou. Deixaram ele lá no 28 de agosto e foram embora. Rapidamente ele foi atendido, Paulo Guerra, mas porém, logo depois ele veio a óbito e foi levado à pedra do necrotério do 28 de agosto. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse crime ocorrido à noite de ontem. Ainda do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física também. Dessa vez foi uma bordoada, um tubo, um murro, como se chama popularmente. Esse homem pegou e, segundo ele, não sabe nem de onde veio. Ele levou um bofete, foi pro chão e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes, que esse homem brigava por causa de uma partida de baralho. Estavam jogando baralho quando de repente houve um desentendimento e um agrediu o outro. O jogo de baralho era valendo, e quando é valendo é danado pra ter porrada, e dessa vez não foi diferente. Houve briga por causa de jogo
de baralho. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada à vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um violento rabo de arraia. A agressão aconteceu no bairro Jorge Teixeira por volta de 19h32. As informações dão conta de que a briga começou por causa de troco. O homem estava comendo aquele churrasquinho de gato por lá e houve um desentendimento com o dono da banca. O dono da banca deu-lhe uma pisa no cliente que estava reclamando do troco. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, mais uma noite madrugada, mais 24 horas de sossego no IML. Graças ao trabalho da polícia, diminuiu e muito. Uma semana com poucas mortes, uma semana com pouca morte a tiro. Praticamente ninguém morreu, podemos colocar a faca, ninguém morreu por agressão física. Da noite madrugada, apenas um registro, ainda assim uma morte misteriosa. Um homem baleado foi jogado à frente do pronto-socorro 28 de agosto. Era por volta de 22h30 quando esse homem baleado dava entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Até o presente momento ele não foi identificado. Logo que deu entrada por volta de 22h30, ele foi logo passando por cirurgia, foi logo muito bem atendido. Entretanto, às 2h30 da madrugada de hoje, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu em lugar ainda a ser descoberto. Quem atirou? Por que mataram esse homem que está sem identificação no IML e com poucas características do local do crime? O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h31 em Manaus. Atenção para esta missa convite. Familiares de Alessandro Noronha convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar hoje, às 19h30, na paróquia São José de Belo Horizonte, na Rua da Consolação, bairro de Adrianópolis. Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a este ato religioso. Últimas notícias. Bovespa fecha em queda de olho na tramitação da reforma da Previdência. Nesta quinta-feira, o Ibovespa recuou 0,30% a 98.604 pontos. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, interrompendo uma sequência de 4 quedas, influenciado pelo ambiente externo, onde moedas de perfil semelhante à brasileira depreciaram diante de dados mais fracos da China e de renovadas incertezas sobre a situação comercial entre Washington e Pequim. A moeda norte-americana subiu 0,94% a R$3,84,84 na venda. A Petrobras anunciou nesta quinta-feira uma nova elevação no preço da gasolina entregue às refinarias. A quinta elevação só neste mês de março. Com uma alta de 1,5%, o litro do combustível às refinarias chega a R$1,7966 a partir desta sexta. Já o preço do diesel foi mantido em R$2,1871. Só este mês o litro da gasolina vendido pela Petrobras acumula alta de 8,6%. Os aeroportos que já foram leiloados no país já garantiram ao governo federal uma arrecadação de 16,9 bilhões desde 2013 até fevereiro de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Nesta sexta-feira, mais 12 aeroportos serão leiloados. O Amazonas começou o ano registrando o melhor e o pior resultado de produção industrial do país.
Na passagem de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, a atividade aqueceu 5,2%, ficou bem acima da média nacional do setor, menos 0,8%, e levou o estado à liderança do ranking das 14 unidades federativas pesquisadas mensalmente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em contraste com os números da virada do ano, a indústria amazonense despencou 10,5% na comparação de janeiro de 2019 com o mesmo mês do ano passado. Foi o pior resultado do Brasil, menos 12,6% nesse cenário, onde apenas 5 estados apresentaram desempenhos positivos, e que foram Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, determinou a suspensão dos voos com aviões Boeing 737-8 MAX aqui no Brasil. A diretriz deve ser cumprida imediatamente, inclusive pelas empresas que já tinham anunciado a suspensão de suas operações, como a Gol Linhas Aéreas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou os chefes dos 3 poderes para um encontro neste sábado na residência oficial da Câmara. O objetivo é afinar o diálogo entre eles, de olho numa agenda comum do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Maia convidou os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do Senado, Davi Alcolumbre. Precisamos conversar sempre, reforçar o diálogo, gerar intimidade. Tudo isso sempre é bom para pensarmos o país juntos, disse Maia ontem à noite. A Fiat anunciou nesta quinta-feira que vai patrocinar a seleção brasileira de futebol pelos próximos 4 anos. Os valores do negócio não foram divulgados. O contrato vale para todas as categorias, incluindo equipes masculinas, femininas, olímpica e de base. A fabricante aparecerá como patrocinadora da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já nas próximas competições, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece na França, e a Copa América, sediada pelo Brasil. Os 2 torneios serão realizados em junho. 6h38 em Manaus. Em tramitação ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que pretende retirar as placas do Mercosul de circulação aqui no Brasil. Vamos ver se a gente consegue anular a placa do Mercosul. É um constrangimento, uma despesa a mais, afirmou Bolsonaro, citando o trabalho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. A placa custa em média R$250. Os 2 acusados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vão ser transferidos para um presídio federal. O pedido foi feito nesta quinta-feira pelo Ministério Público e deferido pela Justiça. Em audiência de custódia realizada na tarde de ontem, a Justiça converteu em prisões preventivas as prisões em flagrante de Elcio e Rony. Alexandre Mota, que aguardava em sua casa partes, ou que guardava em sua casa parte de 117 fuzis, teve prisão preventiva por porte e posse de arma de fogo de uso restrito. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou um depósito de R$100 mil em dinheiro na conta do policial reformado Rony Lessa, denunciado pelo assassinato de Marielle. O Ministério Público citou esse relatório em um pedido de bloqueio dos bens de Lessa e do ex-PM Elcio Queiroz, também preso. O depósito foi feito na Boca do Caixa no dia 9 de outubro de 2018, 7 meses depois do crime. O Ministério Público pediu o bloqueio para garantir a indenização por danos morais e materiais às famílias da vereadora e do motorista. Lessa e Queiroz devem ser levados para depor nesta sexta-feira sobre o atentado a Marielle. Após o depoimento desta sexta, Lessa e Queiroz devem ser levados para Bangu 1, onde aguardarão transferência para um presídio federal, como determinado pela Justiça. 6h40 em Manaus. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça nesta quinta-feira 12 acusados de crimes ligados ao apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ao Grupo JF. A ação pede reparação de 5,5 bilhões de reais aos cofres públicos, valor que inclui 1,86 bilhão de reais de suposto prejuízo apurado em valor atualizado e outros 3,74 bilhões como indenização. A lista de denunciados inclui o empresário Wesley Batista, da JBS, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci.
O dinheiro do BNDES foi usado pelo grupo JIF para comprar outras empresas do ramo de carnes, como a norte-americana Swift. O INCC, Índice Nacional da Construção Civil aqui no Amazonas, subiu 0,11% em fevereiro, ficando 0,06 pontos percentual acima da taxa do mês anterior, que foi de 0,05%. O acumulado em 12 meses ficou em 5,04%, pouco acima dos 4,93% registrados em 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2018, o indicador ficou estável. O custo nacional da construção amazonense por metro quadrado, que em janeiro fechou em R$1,84,81, ficou em R$1.085,95 no mês de fevereiro. Agora 6h41 em Manaus. A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Liberdade, focada no combate ao tráfico de drogas em Manacapuru. Mais de 80 policiais civis da capital e da cidade estão cumprindo os mandados de prisão, busca e apreensão desde as primeiras horas da manhã no bairro Liberdade, área de maior ocorrência de tráfico. A ação está sendo coordenada pelo secretário de Segurança, Coronel Luismar Bonatti, pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral, pela diretora do Departamento de Polícia do Interior, Sueli Costa, e pelo delegado titular de Manacapuru, Rodrigo Torres. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva e 1 de intervenção e internação provisória. Todos são relativos ao tráfico de drogas. O objetivo é prender envolvidos com o chamado tráfico doméstico e desarticular bocas de fumo identificadas no bairro. Esta é a 7ª operação de grande porte realizada pela Secretaria de Segurança Pública. Além de Manaus, a ação intensificada já ocorreu em Lábrea, no sul do estado. Agora 6h42 em Manaus. A Coreia do Norte contempla suspender as negociações nucleares com os Estados Unidos após a reunião de Hanoi entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, que terminou sem acordo, informou nesta sexta-feira a agência russa TASS. Não temos a intenção de ceder de nenhuma maneira às demandas dos Estados Unidos. Nem contemplamos realizar negociações com este objetivo, teria afirmado o vice-ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Choi Son-hui, de acordo com a agência russa. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça nesta quinta-feira 12 acusados de crimes ligados ao apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES ao Grupo JF. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar ameaças ao tribunal deverá envolver medidas contra procuradores da Operação Lava Jato e outros agentes públicos que tenham cometido eventuais crimes contra ministros e seus familiares. A abertura do inquérito foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF, para investigar notícias fraudulentas, ameaças e ofensas. O relator será o ministro Alexandre de Moraes. A polícia ainda aguarda a decisão da Justiça sobre o pedido de apreensão de um adolescente de 17 anos suspeito de ajudar a planejar o massacre que deixou 10 mortos em Suzano. Hoje a última vítima do ataque será enterrada. O corpo de Marilena Ferreira Umezu, coordenadora pedagógica e vítima do massacre da Escola Estadual Raul Brasil em Suzano, será enterrado nesta sexta-feira. O enterro foi adiado pois a família esperava a chegada de um filho da vítima que estava na China. A previsão é que o corpo seja enterrado às 10 horas da manhã no cemitério São Sebastião. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar ameaças ao tribunal deverá envolver medidas contra procuradores da Operação Lava Jato e outros agentes públicos que tenham cometido eventuais crimes contra ministros e seus familiares. A abertura do inquérito foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF, para investigar notícias fraudulentas, ameaças e ofensas. O relator será o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, assinou na noite de ontem o ato de criação da comissão especial destinada ao acompanhamento da tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A instalação do colegiado está prevista para a próxima terça-feira. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento nesta quinta-feira à Justiça Federal e afirmou não saber se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu ato ilícito ao editar uma medida provisória que beneficiou montadoras. Dilma prestou depoimento por videoconferência em Porto Alegre. Nesta ação, Lula é réu por corrupção passiva. O ex-presidente foi acusado pelo Ministério Público de negociar propina para prorrogar incentivos fiscais quando ainda estava no Palácio do Planalto. A medida provisória de número
número 471 prorrogou incentivos a montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Desde o início das investigações, a defesa de Lula nega irregularidades. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos preparam um novo acordo de salvaguardas tecnológicas para a utilização da base de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A confirmação das negociações ocorreu ontem, durante transmissão ao vivo nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos ministros Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Luiz Henrique Mandetta da Saúde. O acordo será assinado na próxima semana. Bolsonaro viaja com uma comitiva de 6 ministros no domingo e no dia 19 tem encontro marcado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá na Casa Branca. 6:46. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota oficial na noite de ontem condenando a tentativa de ataque militar contra Israel. As Forças Armadas israelenses confirmaram mais cedo que 2 foguetes foram lançados contra a cidade de Tel Aviv, ambos oriundos da faixa de Gaza, na Palestina. Um dos mísseis foi interceptado por uma bateria antiaérea israelense e outro caiu em uma área despovoada. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, no começo da noite, a favor da competência da Justiça Eleitoral para investigar casos de corrupção quando envolverem simultaneamente Caixa 2 de campanha e outros crimes comuns como lavagem de dinheiro que são investigados na Operação Lava Jato. Com o fim do julgamento, os processos contra políticos investigados na Lava Jato e outras apurações que envolvam simultaneamente esses tipos de crimes deverão ser enviados da Justiça Federal, onde tramitam atualmente, para a Justiça Eleitoral, que tem estrutura menor para supervisionar a investigação, que pode terminar em condenações mais leves. Após o julgamento, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa de Investigadores da Lava Jato, disse em mensagem publicada no Twitter que a decisão do STF vai ter impacto nos processos que estão em tramitação. Hoje começou a se fechar a janela de combate à corrupção política que se abriu há 5 anos no início da Lava Jato, afirmou Deltan. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou após o julgamento que respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal ao definir que processos da Operação Lava Jato que envolvem Caixa 2 e demais atos associados a crimes comuns como corrupção devem tramitar na Justiça Eleitoral. Porém, ele ressaltou que ela não está preparada para julgar crimes complexos. O Parlamento Britânico aprovou nesta quinta-feira o pedido de adiamento do Brexit à União Europeia. Na mesma sessão, os parlamentares rejeitaram uma emenda para postergar a saída do Reino Unido do bloco. Com isso, a primeira-ministra Theresa May pedirá a liderança da União Europeia para que a saída definitiva ocorra em outra data. Antes, a previsão era que o Brexit ocorresse em 29 de março. Os juízes que investigam o acidente de um voo Rio-Paris em 2009, pelo qual foram acusados a Air France e a Airbus, anunciaram no dia 18 de fevereiro o fim de seus trabalhos e informaram nesta sexta-feira a agência France Press, fontes judiciais. O fim da investigação, 10 anos depois do acidente que matou 228 pessoas, permitirá ao Ministério Público apresentar suas acusações e, eventualmente, iniciar um processo. As famílias temem que a Airbus use uma das últimas perícias que aponta a responsabilidade dos pilotos para evitar a condenação. Em 2011, a Air France e a Airbus foram indiciadas por homicídios culposos. No dia 1º de junho de 2009, o voo AF447 caiu no Oceano Atlântico. Todos os passageiros e membros da tripulação de 34 nacionalidades morreram na tragédia. Um terremoto de magnitude 6,3 graus sacudiu na madrugada de hoje o centro da Bolívia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não há informações sobre danos ou vítimas. O abalo telúrico registrado a 1h03 hora de Brasília, com uma profundidade de 358,3 quilômetros, foi localizado a 28 quilômetros de Clisa, uma pequena cidade no departamento de Cochabamba. O terremoto foi sentido em La Paz, em outras cidades do Chile e do Peru, segundo o jornal boliviano Página 7. O Serviço Geológico do Peru informou que o epicentro foi localizado na cidade de Tarata. Acrescentou o jornal, garantindo que a duração do sismo foi de 10 segundos. A polícia da Nova Zelândia confirmou que subiu para 49 o número de mortos nesta sexta-feira por conta dos ataques contra 2 mesquitas na cidade de Christchurch, onde também ficaram feridas 20 pessoas. O comissário da polícia de Nova Zelândia, Mike Bush, afirmou que o alerta continua no seu nível máximo em todo o país, devido aos ataques classificados de terroristas. Um total de 41 vítimas morreram no tiroteio na mesquita de Al-Nur, enquanto outras 7 no centro islâmico de Linwood, e outra pessoa foi declarada morta no hospital. Bush manifestou que apresentaram acusações por assassinato contra um dos detidos, descrito como um homem de aproximadamente 30 anos, que amanhã
e será à disposição da justiça. Dos outros 3 detidos, o comissário afirmou que 2 estavam de posse de armas e o envolvimento deles no ataque será investigado, enquanto que a 4ª pessoa não tinha qualquer relação com o caso e foi liberada. O ataque aconteceu no início da tarde em 2 mesquitas localizadas no centro de Christchurch, a maior cidade da ilha sul do país. Isto só pode ser descrito como um ataque terrorista, afirmou a primeira-ministra Jacinta Ardern. Ela classificou o ataque de extrema ideologia e extrema violência e disse que não tem precedentes na Nova Zelândia, país que é descrito por ela como diverso e aberto. Um dos tiroteios foi retransmitido ao vivo através das redes sociais pelo agressor, que aparece em trajes militares dentro da mesquita disparando a queima-roupa em várias pessoas com uma arma automática. Nas redes sociais também circula um manifesto dos agressores que incluiria qualificações pejorativas contra os muçulmanos. Temos informações das ruas da cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Por volta de 6 horas da manhã de hoje, a Secretaria de Segurança deflagrou a Operação Liberdade no município de Manacapuru. Essa operação, Paulo Guerra, tem como objetivo se fazer cumprir 80 mandados de prisão e de busca e apreensão no município de Manacapuru, principalmente no bairro Liberdade, onde a incidência de tráfico de drogas é grande. Portanto, 6 horas e 52 minutos em Manaus. Caiu a nossa ligação aí com Alberto Pellegrini. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Inquérito aberto por Toffoli vai investigar Dallagnol, outros procuradores da Lava Jato e auditores da Receita. A Folha de São Paulo. Primeiro projeto de Flávio Bolsonaro autoriza instalações de fábricas de armas no país. O Estado de São Paulo. Governo dos Estados Unidos dará status de aliado preferencial ao Brasil. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. STF decide que Justiça Eleitoral deve julgar crimes associados à Caixa 2. Valor econômico. Reforma conta com apoio de 150 deputados e deve passar na CCJ. Estado de Minas. STJ concede habeas corpus a envolvidos em tragédia de Brumadinho. O Recife, Jornal do Comércio. Atiradores de escola em Suzano compraram armas brancas no Mercado Livre. Fortaleza, Diário do Nordeste. Guedes ameaça deixar o governo se a PEC da Previdência for desidratada. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro quer barrar a implantação da placa do Mercosul em carros brasileiros. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. O Amazonas tem contraste no desempenho industrial. Diário do Amazonas. Bolsonaro anuncia 1 milhão de doses da vacina contra o H1N1. Em tempo. Onda de terror chega às escolas de Manaus. A crítica. Combate ao H1N1. Vacinas chegarão domingo a Manaus. Cronograma de vacinação será divulgado na próxima semana. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos. Missa convite. Familiares de Alessandro Noronha convidam parentes e amigos para a missa de 7º dia que mandam celebrar hoje às 19 horas e 30 minutos na paróquia São José de Belo Horizonte, na Rua da Consolação, bairro de Adrianópolis. Antecipadamente agradecem aos que comparecerem a este ato religioso. 96,9 Difusora.